Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jo Bergamasco e neste canal nós abordamos vários temas, mas sempre relacionado com a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, como ela é uma pessoa, ela está envolvida em todos os lugares. Se não está, deveria. Outro dia eu postei um vídeo sobre a construção de um lar. Eu coloquei, logicamente, sobre o meu ponto de vista. Eu fiz a minha abordagem, como eu penso que deve ser, como que é. Eu tirei as minhas conclusões, tá? Não é regra, é o que eu penso. E vocês gostaram, viu? Vocês gostaram dessa abordagem. E por incrível que pareça, lá no meu direct, na rede vizinha, me perguntaram por que eu não faço uma abordagem contrário à construção de um lar. Ou seja, como desconstruir um lar. Ai, gente do céu. Então nós vamos falar sobre isso. Claro que de uma forma sem brincadeiras, porque não é brincadeira, né? A desconstrução de um lar traz abalos psicológicos para ambas as partes, principalmente para os filhos. Então nós vamos abordar. E eu vou, como sempre, né, fazer a abordagem sobre o meu ponto de vista, tá? Se vocês acharem que não é assim, porque não sei o que, não tem problema. Mas escrevam aí nos comentários, tá? Deixem as suas opiniões. O que eu penso? Todos nós estamos, sim, sujeitos a cair em algum contratempo da vida domiciliar, doméstica, né? E às vezes esse contratempo vai nos trazer problemas. O que pode ser esses contratempos, hein? Olha, gente, pode ser um negócio mal sucedido, uma falta de dinheiro, pode ser uma doença que surgiu a um dos cônjuges, pode ser uma traição de um dos dois, enfim, seja lá o que for, pessoal. Se eu, tu, ele caiu nessa desventura, o casamento não vai acabar assim de repente, não. O certo é conversar, expressar o arrependimento lógico, se arrependeu de verdade. Não adianta falar da boca para fora que não vai resolver o problema. Tem que ser, sim, esclarecido com muita civilidade. Um dos fatos complicados que afeta, às vezes, o relacionamento do casal é a situação financeira. Então, um planejamento econômico entre os dois é importantíssimo, deixar bem acertado quem paga o quê e se vai dar para fazer aquilo. O casal, seja homem, mulher, marido, mulher, tem sim que acertar esse passo, sim, tá? Não vem essa de falar assim, o dinheiro é meu, eu que ganhei, eu que vou cuidar. Não. Se vocês assumiram um compromisso de um casamento, de uma união, que vocês vão dividir o mesmo teto, vocês terão que dividir, sim, a situação econômica de vocês. Por isso que tem que haver muita cumplicidade entre o casal. Também referente a dinheiro, pessoal, nunca empreste um dinheiro seu para alguém sem consultar o seu companheiro, sua companheira. Tem que consultar, sim, tá? Cai no mesmo patamar que eu falei, o dinheiro é meu, eu faço dele o que quiser. De jeito nenhum. Todas as decisões financeiras têm que ser acertadas entre os dois. Negócios, né, que são feitos entre as pessoas, um exemplo, ou a mulher ou o homem quer comprar algo grande, caro, ele não pode sair e comprar e pronto, comprometendo a renda familiar dos dois. Não, tem que sentar e conversar com a esposa, com o esposo, ou companheiro, companheira, se vai dar para comprar tal coisa, que seja lá um imóvel, um carro, enfim. Não pode chegar e falar, vou comprar e pronto, é o que quero. Não. Ambos têm que tomar a decisão.
Fator também que às vezes gera sim conflito entre o casal. Filhos, antes de você se unir a alguém, tenha em mente se ambos querem ou não filhos, porque é uma decisão muito importante. Quando você decide ter um filho, você não está decidindo a sua vida, você está decidindo a vida de um ser humano que vai nascer. Então, essa criança tem que vir ao mundo coberta de esperança, de alegria. Não pode acontecer, você ficou grávida, não podia, eu quero um filho, o outro não quer, e fica uma briga interminável, porque um quer filho, o outro não quer. Então, gente, planejamento familiar é fundamental. Nós não estamos nos séculos anteriores, né, que não havia conversa entre homens e mulheres. Hoje, homens e mulheres conversam-se por igual e decidem o futuro dessa união. Se vai ser com filho, vai ser sem filho, e tem que decidir sim, antes de concretize a união. E traição afetiva. Gente do céu, isso pode dar caso de polícia, hein? A traição afetiva é um dos, o que eu diria, comportamento muito difícil entre o casal e que acontece muito mais do que nós imaginamos. Todos que traem falam assim, foi impulso, foi sem querer, eu não esperava isso, eu não queria isso. Olha, gente, a minha opinião, quem trai está sabendo o que está fazendo. Porque, gente, se você casou ou se uniu a uma pessoa porque gostava dela, se vocês têm algum problema sexual ou, sei lá, algum problema dentro do lar que não está dando certo, sentem e conversem. Olha, isso não está dando muito certo, estou preocupada com isso, eu não estou gostando disso. É muito mais legal do que você ir lá e trair achando que vai melhorar, não sei o que vai melhorar. Queira ou não queira, você vai ter um problema sério, você vai ter que ficar se escondendo do seu parceiro, da sua parceira, vai ter que ficar inventando desculpa. Hoje em dia vai ter que ficar policiando o celular se você não esqueceu uma conversa amorosa com a outra pessoa. Então, eu acho muito mais fácil chegar no companheiro ou companheira e falar, olha, está acontecendo isso, aquilo, vamos tentar resolver? Hoje, tem especialistas que trabalham com comportamento conjugal. Gente, a traição é uma coisa tão feia. É feio, gente, feio. Até se precisar dar um tempo, dá um tempo. Mas não traiam. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eu acho da traição. E se percebe, né, que desconstruir um lar é muito mais fácil do que construir. Cada um tem seu livre-arbítrio, então pense bem em todos os seus passos. Porque quando você une com uma pessoa, gente, você não se une a ela jogando na loteria, não tem isso. Se você está achando que não dá certo, rompam. Fazer coisas pelas costas do cônjuge é para qualquer pessoa, né? Mas como o nosso bate-papo aqui é sobre relacionamento, sobre lar, você pode fazer o que você bem quer, mas, olha, pode acreditar, vai ter a lei do retorno. Pode não ser breve, mas tem, gente. A pessoa que faz um negócio errado e dá a volta por cima, dá um jeitinho, dá a volta por cima, ela vai fazer de novo. Dá a volta por cima de novo, ela vai fazer de novo. Mas vai chegar numa hora que o universo cobra. Aí fica difícil. Aí vai ficar difícil. Olha, gente, eu não sou conselheira, não, e muito menos coach. Eu só compartilho aqui as minhas experiências, não é?
Ao longo dos meus 66 anos, eu já vi muita coisa. E eu fui cabeleireira há muito tempo, né, gente? Os cabeleireiros aqui sabem. Eu não sei por que as mulheres, não sei se sentem bem confortável e contam muitas coisas pra gente, nós os cabeleireiros. E às vezes a gente se torna os psicólogos dela. Então eu vi muita coisa, viu? E como eu trabalhava só com mulheres, as minhas experiências foram com mulheres. Ninguém tem que ficar com ninguém se não compartilham com as mesmas opiniões sobre tudo. Quem nunca que tomou uma decisão errada e afetou a construção do teu lar, que atire a primeira pedra. Agora, continuar a praticar delitos considerados errados naquele lar, aí, gente, já é egocentrismo, né? Narcisismo, burrice, desvio de caráter, sei lá. Esse tipo de comportamento, todos eles que eu citei até agora, na minha opinião, não é legal. Vai levar para o seu lar um abalo psicológico para ambos. Para ambos. Aquele que praticou o ato sem pensar, ele não vai sentir tanto igual aquele que levou a bordoada, não é? Então, o que levou a bordoada vai se sentir traído. Então, pensa bem, pensa bem. E é claro, né, que se tiverem filhos, vai abalar também o psicológico dos filhos. É sério, gente. As pessoas fazem essas coisas achando que é corriqueiro, mas não é. Porque quando você abala a estrutura familiar, você está abalando a estrutura do seu filho, sua filha, que pode prejudicar na vida dela no futuro. Então, tem que pensar sim. A pessoa que sofre impacto psicológico vai afetar o corpo dela sim. Ela pode ficar sem comer, vai trazer problemas fisicamente para essa pessoa. Nem todas as pessoas recebem esses comportamento com tanta dor, mas você não sabe como que é a pessoa de verdade. Então, antes de atingir, conversem. Quando se conclui a desconstrução do lar, o casal já segue para a separação. Separação entre aspas, né? Se não tiverem filhos, tudo bem, fica mais fácil. Se tiverem filhos, a coisa complica. Separa entre aspas, mas sempre vai ter uma ligação. Pois é, né? O processo de desligamento conjugal é doloroso, hein? Para todos. Será que vale a pena correr esse risco? Eu fico pensando, será que vale a pena, gente? Ah, pessoal, uma das coisas que eu citei também no começo, a gente nunca sabe o que vai acontecer durante a nossa vida conjugal. Então, até um certo tempo eu não tinha nenhuma deficiência, minha vida corria normalmente. Até que aconteceu, descobriram que eu tinha uma patologia, que é a distrofia muscular, e que me impede de fazer muita coisa, gente. Eu faço muita coisa, mas tem muitas coisas que eu não faço. Eu tive que adaptar meu lar, coisas que eu vou fazer eu não consigo, meu marido tem que me ajudar. Ó, marido! Até que ponto, gente, o meu esposo vai suportar isso? Uma hora eu não consigo levantar do vaso sanitário, uma hora eu não consigo levantar da minha cadeira de banho, uma hora eu não consigo levantar da minha cama. Quando eu saio com a minha scooter, tem que ser colocada no carro, tem que ser tirada. Não é fácil. É um serviço extra que apareceu depois de muitos anos de casado, numa época que a gente queria estar mais sossegado, tranquilo. Até que ponto o meu esposo vai aguentar essas coisas? E eu sou a mesma de anos atrás? Não. Em alguns pontos
Eu até melhorei, mas em alguns pontos, gente, eu não sou mais a mesma. Até que ponto meu esposo vai aturar isso? Eu e ele temos filhos já criados, todos eles têm filhos, mas é complicado, não é? É fácil. Você, de repente, casa com uma pessoa que não tem nenhuma deficiência legal, aí passa um tempo, ela tem. E quantos casais que não acontece isso, não é? E também sobre deficiências. Eu vou fazer um recorte aqui, mas eu não vou abordar profundamente, tá? Olha, é grande o número de pais que abandonam a mãe que teve uma criança com deficiência. Então, não é? Eu penso assim hoje, você vai casar? Coloque sim no papel, na sua mente. Se nós dois tivermos um filho com deficiência, nós vamos lutar junto por ele ou eu não vou dar conta? Casamento, união, não é brincadeira de casinha, não é. Ter filhos não é brincar de bonecas. Temos que ter consciência que no decorrer da vida tudo pode acontecer. E será que estamos preparados? E não vem com essa história de falar, ai, que pessimismo. Não é pessimismo, não, gente. Isso aí é lógica. A história, o convívio na família da gente, nos amigos da gente, a gente vê que sempre acontece um desvio. Então, em tudo tem que ser conversado. Eu vou dar conta da minha falta de dinheiro, eu vou dar conta se eu não quero um filho, a minha esposa, o meu esposo quer, eu vou dar conta se ela ou ele tiver uma deficiência, eu vou dar conta se eu perder um emprego e eu não conseguir outro emprego e só ela ou ele trabalhar, eu vou dar conta de mim. As pessoas não podem brincar com a vida das pessoas. Não vou fazer aquilo para o outro que eu não quero para mim. É tão simples. É uma regra tão simples. Gente, hoje no mundo do prazer, né? Ah, é só o prazer. A vida é uma só. Ah, eu vou morrer logo. Ah, eu vou morrer mesmo. Gente, isso não existe. Se a pessoa não está feliz naquela união, seja honrado e honrada. Converse, saia, antes que faça coisas que não vai ficar legal para a sua imagem, para a sua vida, para a sua pessoa. Não estamos mais nos séculos anteriores que as mulheres eram serviçais, seres inanimados que só serviam para parir e servir aos homens. Gente, eu estou falando mais da mulher, porque na verdade quem mais sofre com essa realidade são as mulheres, não é? Elas a quem sofrem com o poder patriarcal que os homens carregam até hoje. As mulheres hoje trabalham, estudam, elas têm poder de decisão. Não existe mais, como eu disse, né, nos outros séculos, que as mulheres não decidiam nada. As mulheres querem se unir a um homem, a maioria delas sim, por amor, não é? Na verdade, eu acho as mulheres ainda muito românticas. Elas querem ter um amor de verdade, né? Faltando ainda a violência contra a mulher. Assim como o capacitismo, que é a forma de preconceito contra as pessoas com deficiência. A violência contra a mulher tem que deixar de ser cultural. Que cultural o quê, gente? É falta de caráter isso aí. Se você vai se unir a uma mulher para depois agredir ela, humilhar ela psicologicamente, ou seja lá como for, não se una. Arruma uma empregada, paga os direitos dela e pronto. Eu comecei falando como desconstruir um lar, né? Então,
violência doméstica é uma desconstrução do lar, é claro, né? Mais do que nunca. Tem mulher que no casamento, na família dela, ela trabalha, ela faz tudo. A força de trabalho dela é usada por todos na casa. E ela não percebe que a força de trabalho dela, ela dá gratuitamente. Ela não percebe, gente. Tem mulher que não percebe isso, que ela trabalha constantemente, às vezes é humilhada porque ela não tem dinheiro para comprar o que ela precisa, às vezes é humilhada patrimonialmente. Também, pessoal, tem a violência psicológica. O homem a diminui, fala que ela é feia, que ela é magra, que ela é gorda, que ela não se cuida. E quando ela quer um dinheiro para se arrumar, fala para ela que ela não tem dinheiro, porque ela não trabalha. É o que eu acabei de falar. Ela dá a força de trabalho dela gratuitamente. Não estou falando todas as mulheres, tá, pessoal? Mas existem muitas mulheres nessa situação. Tem outros fatores também de violência. Pode ser também, pessoal, constrangimento, humilhação. Por exemplo, você é casado, aí você deixa a tua esposa em casa e vai pro baile, vai não sei pra onde, ainda por cima com outra mulher. Isso é humilhação e constrangimento da sua mulher que está lá em casa. Distorcer, omitir coisas. Eu tô vendo? Olha, entra naquele fato que eu falei lá, né? Omitir que fez uma dívida, omitir que comprou uma coisa cara e não falou pro cônjuge, aí serve para os dois, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, ou homem, mulher, mulher. Então é isso aí, gente. Tudo leva para a desconstrução do seu lar. Tem homem que fala para a mulher assim: você é louca, eu não fiz nada disso, eu não falei nada daquilo, você que é uma louca, eu vou te internar. E tem mulher que acredita, viu, que ele tem esse poder de internar ela. Olha, pode? Tem mulher que acredita, gente. Violência sexual também é gravíssimo, né, pessoal? O casal que se entende, se respeitam, jamais vai ter violência sexual. Se tem uma violência sexual entre o casal, não dá mais certo mesmo, gente. Olha, é o rompimento de um dos fatores gravíssimos para o relacionamento seguir em frente. E violência física, então, meu Deus do céu. A violência física também é um dos fatores imperdoáveis, não tem perdão. A mulher que sofreu violência física do seu cônjuge também não. Ela pode socialmente ter perdoado ele, mas na verdade nunca vai perdoar. E quando eu estou falando de uma relação de casal, também, né, gente? Tem os casais homoafetivos, né, que também acontece a mesma coisa. E também tem mulheres valentonas, né, que acabam com o maridão. Enfim, o respeito e o amor ao próximo evita muito constrangimento e sofrimento. Essa mulher quer evitar filhos. O homem não pode impedir, gente, não pode. Aí entra também naquele fator lá do começo. Vamos discutir o planejamento familiar. Tá namorando? Tô. Você gosta de filho? Não. Então, não vamos casar porque eu gosto. É assim, tem umas conversas que são difíceis, mas vai evitar muito problema no futuro. Hoje, as coisas, o conhecimento está muito mais acessível. Então fica mais fácil dos cônjuges estudar as coisas que vem para o futuro. Que futuro, gente? Futuro a Deus pertence, sim, mas o homem aqui na terra pertence a ele. Então ele tem que cuidar do futuro dele para não fazer tanta besteira, homem e mulher, né? Quer ter um casamento, uma união feliz e agradável, viveram para sempre?
Sim, mas vocês vão ter que conversar muito antes dessa união, para no futuro não sofrer constrangimento, sofrimento psicológico, físico, enfim. E ainda por cima, se tiver filho, levar para os filhos. Gente, eu não sei se eu cumpri o que vocês me pediram, não sei se eu cumpri. Eu tentei, como eu disse, né? Casamento nenhum é perfeito não, hein, gente? Não é de jeito nenhum. Longe de mim falar que eu também tenho e tive os meus problemas. Conversamos muito, tem alguns que ficou meio assim, sabe? Mas enfim, eu venho, né, de uma geração dos anos 80, de 70 para 80, que o nosso pensamento de casamento era muito diferente, gente. O nosso comportamento era diferente como os de hoje. Hoje nós temos acesso, principalmente você, mulher, você tem acesso a todas as informações, não caiam em ciladas amorosas, tá? Então, gente, tá aí. Quem gostou da abordagem, fala aí, curte e deixa um comentário, vai ser muito importante para o canal. E me sigam também lá na rede vizinha, no Instagram, @JoMulherInclusiva. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, hein? Bye!